Olá, pessoal, aqui é Guilherme Lopes e nós estamos no segundo episódio do XB Podcast, que é o podcast da editora Xbooks. E hoje nós temos uma presença ilustre de uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, né? Eu não me recordo exatamente quanto tempo, que é a Andréia Carvalho, psicóloga, né, que desenvolve alguns projetos bem interessantes. Ela vai estar falando um pouco sobre isso e que nós estamos, né, de forma muito satisfatória. Estou muito feliz em poder anunciar aqui que a gente está desenvolvendo o teu livro, né, e que com certeza é o primeiro de outros que virão. E é um material muito bom. O revisor elogiou muito o teu material. Então, isso é muito gratificante em ver que realmente que pessoas estão nos procurando, né? A gente tem conversado com pessoas que têm um conteúdo. Então, ele elogiou a forma como tu escreveu, organizou o material. Então, isso é muito bom para você, né? Tipo, pô, que legal, né? Um profissional da área que pôde de alguma forma elogiar o trabalho. Então, muito bem-vinda, Andréia. É realmente um prazer estar aqui, né? Satisfação. Uma satisfação enorme. Obrigada, Guilherme. Me sinto muito honrada por esse convite, né, de estar aqui contigo. Guilherme, nós nos conhecemos há aproximadamente uns 13 anos, tá? Pelos 13 meus anos? cálculos. Eu ia falar 5, eu tô Não, totalmente perdido. É muito tempo, Rano. E faz tempo. A minha filha tinha 1 aninho, quando a gente começou ali na comunidade, se conhecer e tal. Uhum. Então, é uma honra estar aqui, né? Falar um pouquinho do meu projeto, falar um pouquinho da minha missão, desse propósito, né? Da minha profissão. Então, estamos aqui, vamos lá, vamos ver o que vai rolar nesse bate-papo. E para nós realmente é uma satisfação, né? Para mim, eu fiquei muito feliz, né? A gente estava já há uns 2 anos, mais ou menos, conversando, demos aquela conversa inicial a respeito do livro e tal, né? Maturou isso durante esse tempo. E eu fiquei muito feliz quando tu me procurou novamente, dizendo, vamos fazer o livro? Mas é lógico, vamos fazer o livro. Então... eu já tinha um desejo de escrever um livro, já existia um projeto, né? E aí, quando tu veio com essa proposta, veio aquela luzinha, assim, aquela vontade, né? E aí fiquei, sim, pensando sobre e já trabalhando e dava umas pausas, até que realmente, quando eu retornei contigo ali, conversar, já tinha bastante conteúdo, né? E aí só foi a reta final e, graças a Deus, estamos aí quase. E realmente, com certeza, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, mais do meio para o fim, a gente vai conversar um pouco sobre o teu livro, né? Para poder já dar, assim, um spoiler para o pessoal. A gente já está fazendo meio que um pré-lançamento, assim, o pessoal já fica atento, né? Porque, com certeza, é um conteúdo muito interessante, né? E muita gente precisa, né? Exatamente. Né? Realmente, é uma demanda muito grande. É um material que vai ajudar muita gente em uma necessidade, uma dor. Eu conheço pessoas, né? O pessoal depois vai entender, mas eu conheço pessoas que sofrem com isso, né? Porque não conseguem vencer esse desafio. É verdade. Para alguns é algo tão simples, né? Para outros é algo que parece tão inatingível. E tu traz, né, através desse livro, a possibilidade dessa pessoa se inspirar e conseguir ver uma luz para a resolução desse problema. Mas nós gostaríamos de saber quem é a Andréia, né? Fala um pouco sobre você, para o pessoal conhecer um pouco da tua trajetória, dentro daquilo que você acha que é pertinente, né? Para nós. Então, assim, Andréia, esposa, mãe, né, profissional, sou mãe da Manu, 14 anos, a minha mocinha. Nossa, já 14 anos. Já está com 14 anos, esposa do Carlos. Tenho 2 filhos do coração, como eu digo, 2 filhos adultos, né, que é do Carlos. E sou profissional da psicologia, psicóloga clínica, atendo no meu espaço online e presencial. E também atuo, e eu vou te dizer que é mais ainda, eu atuo como a psicóloga clínica, mas eu atuo no trânsito, como psicóloga do trânsito. Antigamente se falava psicotécnico, né? Hoje a gente fala, é uma nomenclatura que não existe mais, embora muitas pessoas ainda falam, usam esse nome, né? Mas
o que a gente faz ali é a avaliação psicológica, aquela avaliação rapidinha ali, né? Juntamente com o exame médico, antes de iniciar, então, o processo de habilitação, seja a primeira habilitação, ou quem está renovando, quem exerce atividade remunerada. Então, eu trabalho nesse sentido. Eu trabalho no CFC aqui em Gravataí e também trabalho em um CFC em Porto Alegre. Além disso, Guilherme, eu faço também palestras, né, para mulheres, principalmente. Depois a gente vai falar um pouquinho também. Eu trabalhei com mulheres por 12 anos na minha comunidade, com vários temas relacionados à emoção, à psicologia, né? E daí, diante disso, assim, eu atendo também muitas mulheres, né? 90%. E diante disso, vem os convites para falar sobre vários temas dentro da psicologia daí, né? Que são enormes, assim. Sobre depressão, ansiedade. Então, eu faço palestras nas comunidades e também grupos, né, dinâmicos, assim, dentro de algumas empresas. Já tive essa oportunidade de trabalhar também dentro da minha área, né? Ansiedade, trabalhar com equipe. Então, também percorro aí por essa área, né? Mas o meu trabalho ainda assim é maior, né? No trânsito ali e a psicologia clínica. Aí, eventualmente, como, por exemplo, o mês de março já começam as demandas aí, convites para o mês da mulher, né? O mês de setembro é o setembro amarelo, e aí começam os convites para a gente estar divulgando. Que legal. E como é que surgiu, assim, esse desejo, essa vontade, esse sonho de tornar-se uma psicóloga? Foi algo, assim, de infância? Foi uma coisa que aconteceu no meio do caminho? Tu viu uma necessidade? Conta para nós, assim, um pouco de como que foi essa... Como é que iniciou isso tudo, tá? Na realidade, eu trabalhei com muitas coisas, né? Mas quando eu comecei a trabalhar lá, meus 20... Não, vamos mais atrás. Lá pelos meus 17 anos, comecei a trabalhar como... tia da creche, sabe? Aquela recreacionista. Ali eu já tinha uma curiosidade sobre a família, aquela curiosidade de saber como é que é o ambiente. Ali eu já tinha aquela curiosidade. Aí comecei a trabalhar com vendas, olha só, de tia da creche fui para vendas. Adorei trabalhar com vendas, porque eu trabalhava com público. E nessa experiência de trabalhar com vendas em lojas, e eu fui até gerente de loja, gerente de equipe, lojas pequenas na época, comecei a ter muito treinamento. E nesses treinamentos, Guilherme, tinha muito sobre autoestima, sobre a comunicação, e ali também já começou um despertar. Só que assim, aonde como é que eu digo, começou a nascer o desejo maior mesmo foi depois, olha só, porque daí eu casei, aí teve várias questões no meio do caminho, tem todo um percurso, né? que tu né? Que eu percorri ali. Aí, justamente quando eu estava trabalhando com mulheres já na minha comunidade, né, sempre muito ativa, né. Só para o pessoal entender, comunidade é uma igreja, cristã, né? Isso, uma igreja. Eu sempre fui voluntária, trabalhava com mulheres, fazia aqueles chás de mulheres muito conhecidos, encontros, enfim, chamava convidadas, fazia as dinâmicas. E aí nasceu uma grande necessidade de entender mais também sobre as emoções, sobre como ajudar essas mulheres, né? E aí eu parti para a psicologia. Minha menina não era nem não, tinha 6 meses na época. Exatamente. E aí então, 14 anos atrás, tu deu esse pontapé inicial, né, esse desafio de fazer uma graduação, de querer aprender um pouco mais a respeito de como é que funciona a cabeça das pessoas, né? Isso, a mente, as emoções, como regular as emoções, por que funciona assim, como é que é essa mulher dentro desse ambiente, as crianças, enfim, foi ali. E foi muito interessante, porque daí eu, como mãe, como esposa, como também trabalhava numa livraria na época, nossa, né? Uma livraria nossa, cristã, inclusive, e estudando, né? Fazia poucas cadeiras, disciplinas, né? Então, foi bem desafiador. Mas não parei nenhum semestre e concluí minha graduação, né? E então, aí foi... Aí, já como eu trabalhava com mulheres, ali só agregou mais, né? Aí, aos pouquinhos, a gente começou a desenvolver esses projetos que
que a gente vai falando agora, né? E sobre a questão desses projetos, né? Então, você já mencionou que na verdade, você trabalha com mulheres muito antes da psicologia. Exato. Então, acredito que a psicologia ela veio para agregar, né, para ti como uma ferramenta a mais. Tu tinha, né, a Bíblia, tu tinha o conhecimento teológico cristão, né, e de relacionamento para poder tratar com essas mulheres. Mas a gente sabe, né, que acredito que a gente está vivendo esse desafio desse século, que é realmente as pessoas os problemas psicológicos, eles parecem que cada vez mais são evidentes, né? Sim. Acredito que tu tenha visto essa necessidade e aí tu iniciou, tu deu continuidade com esse trabalho com mulheres. Eu gostaria que tu falasse um pouco, né, sobre esse trabalho com mulheres, aquilo que tu está fazendo hoje, né? Tu tem desenvolvendo esse trabalho, mas tu tem, né, o Divã com as mulheres. Tu falasse um pouco sobre esse teu projeto focado com as mulheres mesmo, como é que tu tem desenvolvido, aonde que é, né? Para o pessoal daqui um pouco se interessar, as mulheres que estão nos assistindo, eu quero conhecer a Andréia, eu quero participar lá do projeto dela, né, ou dos projetos, né? Sim. Então, assim, exatamente, a psicologia ela me buscou, né? Ela me encontrou e veio para somar, porque eu também sou formada em teologia, mas a teologia não é considerada uma graduação, eu acho, não. Na Nils Taranger ali, fui formada ali, mas senti realmente a necessidade de fazer psicologia. Então o Elas no Divã, ele começou depois, eu já fazia esses eventos, né? Começou pelas demandas mesmo, que as meninas vinham até mim me buscar ajuda, né? E sabendo também que eu era profissional e tal, como a Andréia, como trabalhar com a ansiedade, a irritabilidade, como a questão o que é depressão? Isso fecha como depressão? Então, foi exatamente assim. Então, eu fui montando um cronograma. Daí, nesse cronograma, na verdade, é um curso que a gente fez o ano todo, praticamente, de abril a novembro, né? E hoje, ele se transformou, né? Porque esse Elas no Divã, hoje eu não estou tendo ele na prática, assim, na minha igreja. Hoje tem uma outra liderança, né? Hoje a gente mudou algumas coisas. Hoje, só para te dar um spoiler aqui, eu estou ajudando com casais e família, eu e meu esposo. A gente teve essa... Você já está migrando para a área família. Família. Foi uma necessidade, né, que ocorreu, enfim. Então, esse Elas no Divã, ele teve vários temas, como eu te falei. Uma mulher segundo o coração de Deus, sobre a identidade da mulher. Um tema que a gente fala também sobre autoestima, sobre personalidade, os temperamentos, vida familiar, conjugal, relacionamento sexual saudável dentro do casamento, criação de filhos. Então, tem vários temas que a gente foi trabalhando ao longo do ano. Hoje, esse projeto, o que acontece? Quando eu preciso, a própria líder me chama para ministrar para as meninas, as outras igrejas aqui de Cachoeirinha, Gravataí me chamam e eu vou até lá também e faço, de repente, uma imersão final de semana, né? Sexta e sábado, ou uma vez por semana. Então, hoje é um projeto que pode percorrer em qualquer ministério aí que chamar, né? Juntamente, né, com esse... Eu já estou pensando em escrever um livro sobre isso também. Não, com certeza. Vai ser um livro muito legal, né? É Elas no Divã. Elas no Divã. Então, o Elas no Divã, ele é já um ministério. É um ministério. Né? Na igreja a gente chama de ministério, né? Isso. É um projeto que ele já está além da Andréia. Ele já possui agora outras lideranças que já estão executando esse projeto. Exatamente. E a Andréia vai dando suporte, vai dando mentoria. E eu também tenho no meu Instagram algumas lives sobre o Elas no Divã, para você, mulher, né, que está aí assistindo. Já deixa o teu Instagram pro pessoal. É andreacarvalho.psico. Acho que é isso. Depois na descrição do vídeo, pessoal, na descrição eu vou colocar ali os contatos, né? Teus contatos ali, telefone, o que tiver de contato, que o pessoal com certeza... muitas, não só mulheres, você não atende só mulheres, mas você tem um foco bem né, as minhas pacientes são 90% mulheres. Né? Daqui um pouco, talvez,
mulheres que estão nos assistindo esse podcast e que se identifiquem, que talvez até esteja passando por problemas em casa, problemas no trabalho, e que existe ainda, eu acho que um preconceito de muitas pessoas quanto à questão, né, de buscar uma ajuda. Sim. Eu acho que isso ainda acredito que essa barreira está sendo rompida. Está sendo, exatamente. Está sendo rompida, mas ainda talvez, né, as mulheres que estão nos assistindo, que têm uma certa vergonha, pode procurar a Andréia, que com certeza tem um consultório em Gravataí. Em Gravataí. Né? Uhum. E daqui a pouco tá longe, faz online, né? Hoje a gente tem a opção de fazer online também. Vários pacientes online. Inclusive, graças a Deus, eu diria, né? Porque tá desmistificando, né? Então, para te ter uma ideia, eu entrar numa igreja hoje, falar abertamente sobre temas como depressão, crise do pânico, ansiedade, então já está sendo quebrado. Antigamente era tudo demônio, né? Tudo demônio, falta de fé, vai orar que passa. Então, hoje a gente já tem evoluído. E eu glorifico a Deus porque muitos pastores, inclusive aqui de Gravataí, Porto Alegre, região, me indicam. Tem pastores de Sapucaia do Sul que indicam pessoas para me atender. Então, o próprio o membro vai até o gabinete do pastor lá e coloca suas questões para o pastor, e o pastor, olha, vai orar por ela, mas essa aqui, ó, é com profissional. Existem questões que são realmente... Isso aqui é com profissional. Que precisa de um profissional da área, né? Então, e que bom que essa nova geração de pastores, ou até mesmo os antigos, estão entendendo que é uma necessidade e que se ele não tem a formação na área, né, tem que procurar o profissional da área, né? Não dá para se aventurar, nem pode se aventurar a tu exercer algo que não... Sim, porque daqui a pouco, ao invés de ajudar, tu vai estar exatamente piorando, a pessoa entra em um surto, enfim, né? Então, exatamente. É complicado. E com certeza... aqueles que buscam ajuda, com certeza o efeito é muito positivo. Né? Como eu sempre digo quando eu faço uma palestra ou quando eu falo com um paciente, nós somos biopsico, social e espiritual. Nós somos esse todo. Então, o que é do corpo, o médico pode ajudar e muito, né? A questão espiritual, o teu pastor, a tua cobertura espiritual vai estar ali para te ajudar. A igreja, ela não é terapia, mas ela é muito terapêutica. Né? Então, ok, participe, né? Você de uma igreja, quem é cristão principalmente, a gente está falando nesse âmbito, e daqui a pouco participar de um pequeno grupo, isso tudo é muito bom, mas as questões da mente, as questões emocionais, né? Então, é com um profissional. Se tu não estiver conseguindo, é claro, porque tem questões que daqui a pouco, né, com uma fala, um manejo, então aí chega o livro para ajudar, né, com algumas técnicas. Né? Muitas vezes uma leitura ajuda bastante, até mesmo, às vezes as pessoas estão assistindo aqui o nosso podcast e o que nós estamos conversando pode trazer uma cura para aquele problema que talvez ela ache que é um problema tão grande. E que, não, mas eu acho que eu não sou a única pessoa no mundo que passa por isso, então, e ela começa a se resolver. É uma psicoeducação, como a gente diz, né? Então, tu tá ouvindo, tá esclarecendo, e é tão bom. Hoje, a internet nos propicia isso, né? Tem muitos malefícios, mas também tem muita coisa boa, né? Enquanto eu mesmo me pego, às vezes, lá organizando uma gaveta e escutando um podcast ali que vai me ajudar, por exemplo, na área financeira, né? Ou na organização lá da minha empresa, ou enfim. Então, é tão bom, né? Não, com certeza, né? É usarmos essa tecnologia, né? Para produzir bons resultados, né? Coisas boas. Então, o XB... podcast vem com esse intuito, né? Realmente, o nosso intuito em tudo aquilo que a gente faz, no fim das contas, é ajudar as pessoas, né? Eu falei no primeiro episódio, né? O princípio de tudo é ajudar as pessoas. Lindo. Né? A ideia da editora Xbooks ter nascido, a ideia dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, no fim, na essência, é ajudar as pessoas. Porque se não tiver essa finalidade, né, como base, fica tudo muito vazio. Muito raso, né? Muito vazio. Raso, não funciona. Acho que não pode parar em nós, né? A gente tem que receber em nós, através de nós, né? Para poder ajudar. Muito lindo mesmo, que
continue aí nos ajudando com o podcast. E com certeza, né, aquilo que a gente está conversando aqui, de certo modo, vai atingir muitas pessoas. Né? E, né, os teus, eu já estou profetizando os teus livros, né? Eu então, recebo. A gente já estou enxergando lá na frente, né? Esse teu primeiro livro, né? E os demais que virão, com certeza, é um material que não é um material para agora, é um material pro hoje, pro curto prazo, pro médio, pro longuíssimo prazo aí que vai durante gerações e gerações, em algum lugar vai estar numa prateleira, vai estar numa biblioteca, vai estar numa igreja, vai estar no CFC. E falando de CFC, né, esse trabalho, né, então você desenvolve esse trabalho que antigamente, né, era o psicotécnico que o pessoal falava, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, né? Você pode, inclusive, falar o CFC, fazer uma propaganda, fazer, né, então. Do CFC, né, para que ali... né, que você na verdade faz parte, né, daquele todo, né, que é uma empresa conhecida, familiar, né, reconhecida, né? Então o CFC é o CFC Carlão, ali na 74, bem em frente ao Atacadão, antigo Big, né? Carlos, o Carlão, na verdade Carlão é o pai do Carlos, né? É uma homenagem que ele fez para o pai dele que é aposentado, né, militar. Meu esposo, o Carlos, né? Então, hoje meu esposo ele é formado em Direito do Trânsito, né? Que tem tudo a ver. Olha aí. E está ali do meu ladinho também, né? Então, meu consultório é de um lado, tem o Direito do Trânsito do outro, assim, junto com o CFC, com as lojas. Tem seguradora? Tem seguradora. Tem um Toxilab, que é para os exames toxicológicos Vocês também. Estão com laboratório também? Que legal. Que está ali atrás. E então, e eu sou psicóloga do trânsito ali. Então, o meu trabalho ali no CFC, porque o meu espaço está com outro endereço ali, né? Mas é junto. Mas tem outro número, tudo por questão de alvarás e tudo mais. Legais, é tudo bem separado, né? É separado. Também tem o CFC e tem, né, ali tem as salas comerciais. As salas separadas, é tudo bem organizado, assim, o pessoal, né, conheça o CFC do Carlão, né? Você que quer tirar a carteira de motorista, vou estar fazendo aqui uma propaganda, né? Procure o CFC do Carlão lá em Gravataí, que fica na parada 74. Na 74. Na frente onde era o Big, que hoje eu não sei que mercado que Atacadão é. agora. O Atacadão, né, da 74. E então eu faço esses exames psicológicos, né? Para o pessoal ali que vai fazer a primeira habilitação. O exame psicológico eu já percebo muitas pessoas ansiosas ali mesmo, né? Então eu faço uma avaliação, né, de atenção para ver como é que está a atenção desse condutor, desse futuro condutor. Faço uma avaliação de personalidade para ver como é que está, enfim, agressividade, ansiedade, enfim, ali vai aparecer várias questões. Faço uma entrevista escrita e uma entrevista individual, né, para ter uma ideia. Por curiosidade, existe ainda aquele que fazia o desenhinho que tinha, existe aquele tipo de exame ainda? Tem. Eu fiz a minha carteira, não lembro, acho que faz uns 15 anos atrás. É o HTP, né, mas hoje a gente eu uso muito pouco, a maioria do que eu uso é um outro lá que não vou falar, né, gente? Mas é um outro, tá? Até mesmo a forma como vocês, né, psicólogos do trânsito, posso chamar assim, até a forma como vocês têm executado o trabalho tem mudado, então. Sim. Não é, porque antigamente a coisa era muito assim, faz um desenho, uma árvore, né? Aí tinha que fazer ali, pegar uns pontinhos e tal, a coisa ela tem encaminhado para outro. Isso, agora enfoque, né? Agora, para ser um perito em trânsito, tem que ter uma pós-graduação. Antigamente não era necessário, tu fazia um cursinho ali e tal, hoje não, é obrigatório. Depois que tu te forma em psicologia, tem que ter 2 anos de formado e ter um curso especializado em trânsito, né? Então, não é... E a nossa postura também do psicólogo do trânsito mudou bastante. Antigamente, ainda, talvez tenham ainda alguns, né? Mas aquela coisa muito sargentona, sabe? Está se quebrando isso, né? E eu recebo muitos estagiários ali também, para fazer observações. E eles gostam, inclusive, né? Que bom, fico muito feliz, porque tem essa imagem do psicólogo muito sargentão ali na hora de fazer a avaliação. Então, eu faço essa avaliação, né? E essa avaliação, basicamente, ela está relacionada
a habilitação para direção, né? Mas você tem um outro trabalho que está relacionado com o livro, que a gente vai falar daqui a pouco, que na verdade é ajudar as pessoas a vencerem o medo de dirigir, né? Isso. Então, como é que é esse trabalho que você tem executado ali dentro com do relação CFC. a esse apoio a esses, né, aspirantes a motoristas, né? De que é uma realidade, as pessoas têm medo de dirigir. Né? Tem pessoas que têm pânico. Chega na hora da prova, né? A baliza não vai, ou chega quando passa na baliza, chega no percurso, né? É uma realidade, né? Porque acaba gerando um medo, uma ansiedade, uma coisa, né? Como é que tem sido esse trabalho? Então, assim, antes mesmo de eu estar formada ali em psicologia, eu fiz um curso de coach, né? Eu tenho, na verdade, outras especializações, no fim eu não falei aqui, mas eu sou também formada, tenho uma pós-graduação em neuropsicologia, que ajuda muito a questão neuronal, da química do cérebro. É muito bom. É muito eu adoro maravilhoso. Neurociência, eu acho incrível. Fantástico, assim. né? E tenho a pós do trânsito e uma pós também em psicoeducação inclusiva lá, que, enfim, não uso muito, né? Então, assim, eu já percebia uma grande... até por questões familiares, a gente saber ali da demanda de pessoas com ansiedade, com medo, né, de tirar a carteira, houve uma necessidade, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não era formada ainda em psicologia, mas eu tinha o coach, que já me dava, assim, umas ferramentas que já me ajudavam a fazer a palestra, a trazer uma respiração. E aquilo ali, né, juntamente com o diretor do CFC, com o próprio Detran, ele nos autorizou, então, a iniciar um projeto para ajudar essas pessoas a fazer algumas técnicas de respiração para ir para a prova mais tranquilos, né? Começou assim, né? E depois a gente foi aprimorando, eu me formei, e aí hoje, né, o que acontece? Os alunos ali do CFC Carlão, que enfrentam, que já se percebem ansiosos, eles podem se inscrever para essa palestra. É uma palestra gratuita para os alunos e alunos que já têm habilitação, mas que foram nossos alunos, que desenvolveram uma fobia, pode entrar em contato e dar o nomezinho. Quando a gente tiver um número X de pessoas, a gente chama e faz essa palestra. Essa palestra não é um tratamento, né, Guilherme, mas é uma palestra psicoeducativa, onde eu falo da ansiedade, as causas, os sintomas, as pessoas se identificam, porque tu abre ali no início do grupo, né? Elas se conectam com aquela realidade que não é só eu que tenho essa ansiedade, não é? E elas percebem. É uma espécie de grupo terapêutico, assim. Podemos dizer assim. Aí a gente faz um grupinho, elas falam um pouquinho cada uma que fase está do processo, porque não precisa ir para a prova, rodar para participar. Não, no momento que tu percebe que tu já tem uma questão de ansiedade aí, né? Eu quero fazer. Pode, tá? Então, eu ensino, né, algumas técnicas para gerenciar, para regular essa ansiedade, para ir fazendo já, ir praticando, ir treinando, para no dia da prova lá, tu também fazer essas técnicas antes de ir para a prova e ficar mais tranquilo. Né? Então... a boa notícia, para quem está aí nos assistindo, é que vários testemunhos de pessoas que participaram da palestra, né? É uma palestra, mas se tu quiser repetir lá de novo, pode ir. Ajudou muito, porque, né, a questão de respiração mesmo, a questão de estar no presente, porque o que a maioria me fala? Andréia, eu vou super bem nas aulas, mas chega na hora... a minha perna treme, parece que tem Parkinson, elas me falam. E eu me dá um branco, aí tu percebe... Tem gente que se medica, né? E aí eu acredito que seja até pior se automedicar para aquele momento ali, né? Pior ainda, porque tu tem que estar com uma certa vigília, né? Então, o que acontece? Geralmente é questão de ansiedade de desempenho. Então, daí... participem, né? O pessoal começou a participar e aí muitos relatos assim que era só uma questão de regular mesmo para aí tu estar mais tranquilo para a prova e ok. É claro, né, pessoal, não é um tratamento. Então tem casos que a pessoa precisa procurar mesmo um profissional para ver, porque daqui a pouco tem traumas, tem um acidente de trânsito lá no ano passado, tem enfim, tem outras questões lá do pai que enfim, tem muitas questões. Sim, até, é muito complexa bem a coisa. Complexo, né? Eu já escutei tanta coisa. Então,
Esse é o projeto, né, que a gente tem até hoje. Inclusive, tem uma live salva, tá? Lá na página do CFC Carlão, uma live, se você quiser assistir, que é o GAV, Gestão da Ansiedade na Aprendizagem Veicular, é o nome. O GAV é o projeto. É o projeto. Esse projeto que é presencial. Na época ali da pandemia, a gente fez online, algumas lives ao vivo, assim, né? E tem efeito, né? Você tem testemunhos de pessoas que a palestra, que o projeto tem ajudado muito nessa questão. E talvez aquelas pessoas que têm um problema mais profundo, conseguiram se perceber, conseguem inclusive buscar ajuda, porque daqui a pouco a pessoa acha que cria aquela coisa de se diminuir, de que isso não é para mim mesmo. Exato. Não, é para todo mundo tem que tirar a carteira. Isso hoje é uma necessidade, a gente poder ter essa questão da locomoção, né, não ficar dependendo de transporte público, que não funciona o nosso transporte público direito, né? A gente não tem transporte público, então é uma necessidade, né? Então, não é luxo, né? É uma necessidade. Não é luxo. Direito de ir e vir, né? Enfim. Eu lembro agora tu falando, né, dessa questão assim de, não é para mim. Gente, eu atendi pessoas que estavam com depressão por causa disso, que desenvolveram a fobia. Daí foi a fobia de dirigir, por causa depois de um acidente de trânsito. Me lembrei agora de uma senhora maravilhosa, uma enfermeira, sabe? Uma profissão, assim, bem conceituada, bem vista, uma família maravilhosa, netos e tudo mais. Ela chegou para mim e disse, Andréia, tu me desculpa, mas começou a chorar, né? Eu tremo toda e qualquer analfabeto, Andréia, consegue dirigir. Ela estava assim, sabe? Imagina. E uma pessoa bem instruída e que tinha essa dificuldade. E ela estava muito mal, assim. Então, graças a Deus, a gente fez ali um trabalho. Daí foi um trabalho em consultório, né? Com algumas sessões, né? Enfim. E ela... Foi muito lindo o desfecho disso tudo, porque era só isso que ela queria cuidar. Foi algo bem pontual. No último dia da sessão, ela veio com o carro dela, estacionou na frente do consultório. E ela me chamou. Vem cá, vamos ver se está ali bem estacionado. E ela era habilitada. Ela era habilitada. Imagina, né, gente? Pessoal, às vezes, né, não é somente para quem quer ter habilitação. Nós conhecemos pessoas, né? Eu já conheço pessoas que não dirigem em Porto Alegre, por exemplo. Sim. Né? Por quê? Porque tem medo, porque tem fobia. E muitas vezes, né? Paralisa, dirige muito pouco, né? Porque tem um medo do trânsito, pessoas habilitadas e muitas vezes há muitos anos com habilitação e que tem essa dificuldade. Existe solução, né? Sim. Tem como tratar isso, né? Como vencer esse problema. A boa notícia é que tem como a gente tratar, né? Talvez alguns, de repente, com um tratamento mais, né, sistemático, mais longo. Daqui a pouco tem alguns que vão ter que usar alguma medicação. Enfim, tem... O que é mais difícil, assim, que eu te diria que não é, assim, 100%, é a questão cognitiva mesmo, que a pessoa daqui a pouco tem uma dificuldade muito grande de cognição, que não retém, a memória é muito... Aí, né, daí é outra situação mais patológica, mas é raro, assim, sabe? As pessoas conseguem. Tratando, conseguem. Que trabalho incrível, né? E, diante desse contexto, desse trabalho que você desenvolve junto ao CFC, surgiu a ideia de ter um livro que fale sobre isso. Exatamente. Né? Então, a gente, né, já de antemão aqui, né, para o Brasil e para o mundo, né, daqui a pouco tempo, a gente está já produzindo o livro da Andréia, que é um livro que fala sobre essa temática. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse conteúdo desse livro, né? Por quê? Porque, com certeza, né, talvez pessoas que não tenham acesso ao CFC, à tua palestra, mas com o livro vai poder ajudar muito, e talvez pessoas que também não têm esse problema, ela vai adquirir aquele conhecimento para poder ajudar daqui a pouco um parente, daqui a pouco está com um filho, uma filha que está com dificuldade com essa relação do medo, da direção e tal, um parente, às vezes até uma pessoa mais velha, minha mãe gostaria de tirar carteira e não consegue, já rodou 15 vezes, a gente já viu casos que acontecem, às vezes aquele conhecimento ali do livro vai poder ajudar. Teve uma paciente minha que foi 11 vezes. Teve outra também que... Tem várias histórias, né? Teve uma menina que a moto estava cheia de pó. 5 anos, exatamente. 5 anos com um pano por cima, cheio de pó, porque não tirou a carteira, desenvolveu a fobia.
E aí também trabalhamos, enfim, né? Então, esse livro, né? Seja Aprovado é o nome. É tudo isso, essas vivências, essas experiências que eu tive no consultório e também com o Projeto Gavi. Por que não colocar ali, né? Por que não? Eu começo o livro escrevendo exatamente isso. Vamos deixar um legado escrito aqui para as pessoas, né? Algo que não fique só, que as pessoas possam ler onde elas estiverem. Então, esse livro, ele começa falando sobre a ansiedade, sintomas, as causas. Ele é um pouquinho teórico no início, mas logo ele já começa a ser muito prático, com várias técnicas da terapia cognitiva comportamental, que eu gosto bastante, né? Que vai auxiliar, então, a pessoa ali lendo e já pode ir praticando, né? A respiração diafragmática é uma delas, relaxamento progressivo é outra, tem outras também técnicas assim com palavras ali que tu vai mindfulness, né, estar no presente. Então é um livro muito prático, é um guia prático. É um guia prático, um guia né? prático, É um guia prático. Então, um que guia vai prático, a pessoa ela vai ter um embasamento teórico, né? Então, você vai comprar o livro da Andréia quando sair. Quando tiver o livro, nós vamos voltar aqui, vamos estar mostrando o livro para o pessoal, vamos estar mostrando onde que o livro vai estar à venda, né? Então, você vai ter esse embasamento teórico e ainda você vai ter todo um guia prático de como vencer a ansiedade, né? E o medo, né? E o medo. Para poder ser aprovado e não só ser aprovado, né? É poder vencer realmente essa fobia da direção, né? Ele está bem pautado ali, bem direcionado à carteira de habilitação, mas eu falo dessa questão da avaliação, né? Da ansiedade de ser avaliado. Né, que a gente tem para apresentar um projeto, para apresentar uma palestra, né? O maior medo da população do mundo é o medo de falar em público, por exemplo, né? Então, medo de falhar em público, de ser avaliado, daquela coisa da crítica e tudo mais. Então, eu falo um pouquinho disso também, né? Que tem ansiedade que é normal, que eu diria que é normal. Alguém me perguntou esses dias na caixinha lá do Instagram, existe uma ansiedade normal? Eu digo, sim, todos nós temos algum grau de ansiedade, a gente possui, né? Nós precisamos para se mover, né? Se a gente tem um projeto, aquela ansiedade dentro no nível bom, um nível ótimo, tem um projeto para terminar tal dia. Então, o que vai fazer essa ansiedade? Vai fazer com que eu me organize, que eu me acorde mais cedo, que eu tire um tempo para fazer, enfim, né? Então, essa ansiedade é normal. A ansiedade de uma festa de formatura. Sim. Também, mesma coisa. Casamento. Então, eu falo um pouquinho disso também no livro. Que legal. Então, gente, você fica esperto, né? Que, assim, o livro tá na porta, entendeu? Tá que tá. Então, vai sair esse livro, que é um livro muito legal mesmo, muito bacana, e que, com certeza, ele pode servir como entretenimento para você que tem o hábito da leitura, ou que quer adquirir o hábito da leitura, conhecimento, mas ele é um guia prático que vai, com certeza, ajudar as pessoas que querem habilitação, que querem dirigir e que muita gente, que não é pouca gente, né? Muita gente tem essa dificuldade, esse medo, aquele desafio, porque não é fácil. Eu rodei na minha primeira prova prática de direção, eu passei na segunda. Então, e tem outras pessoas que muitas vezes rodam na primeira e já se perdem por ali, e aí gera um bloqueio e não consegue mais, né? Mas então, gente, fiquem espertos que a gente vai estar aí em poucos dias, começando a divulgar o livro e tal, e vai ser muito legal, né? A gente está chegando, se aproximando do final aqui do nosso podcast, e eu gostaria que a Andréia, ela vai deixar uma mensagem para vocês, né? Deixar livre para você, né? Se dirigir às pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir durante período indefinido, porque vai ficar gravado ali no nosso canal do YouTube, né? Eu gostaria que você deixasse, André, essa mensagem para as pessoas, né? Você fique à vontade. Tá bom. Então, assim, o desejo do meu coração é que você leia o livro, né? Que você tenha certeza que se você não tem essa dificuldade, você conhece alguém que tenha um medo, uma ansiedade aí de dirigir, né? Ou já reprovou na prova prática. Então, adquira o livro, né? Mas você também que tem ansiedade por qualquer coisa, a ansiedade é o mal do século.
Com certeza. Então, nós precisamos entender o que é a ansiedade normal e a patológica. Qual é a frequência dessa ansiedade? Te pergunte aí. Qual é a intensidade de 0 a 10? Né? Qual é a frequência? É todos os dias? É 3 vezes por semana? E aí tu começa a ter um alerta, se tu não precisa daqui a pouco de buscar meios para te ajudar a gerenciar, a regular a tua emoção, que é a ansiedade. Mas eu também não quero só falar de ansiedade, porque parece que não é só ansiedade. Qualquer tipo de emoção você pode aprender a regular. Então, primeira coisa, busque te conhecer, a tua identidade, a tua personalidade e procure essa psicoeducação, né? E se você aí que está nos assistindo enfrenta alguma limitação maior ainda, porque daqui a pouco a gente está falando aqui com pessoas que estão com depressão, né? O Janeiro Branco aí, né? A nossa campanha. Procure um profissional, tá? Não guarde para você. Vá procurar um profissional, colocar para fora, porque quando a gente fala, a gente se escuta e a psicologia vai dizer que a gente aprende a elaborar o que está guardado aí dentro, né? O que está sofrendo, o que está sufocando. Então, procure ajuda profissional e que Deus te abençoe. É isso. É isso. Muito obrigado. Me siga nas minhas redes. Segue a Andréia. Repete para nós o teu Instagram. É Andréia né? Carvalho, @psico. Então, gente... Depois tu dá uma conferidinha e coloca lá nas... Eu vou colocar, né? Vai estar aí no vídeo, na descrição. Eu vou colocar os contatos da Andréia, né? E é muito bom poder te conhecer e entender um pouco desse trabalho, que é um trabalho tão legal, tão importante assim, porque tanta gente que está sendo beneficiada. Como é bom nós podermos desenvolver um trabalho que beneficia de fato as pessoas, né? Que ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas, as suas dores, né? E muitas vezes realizar os sonhos, né? Tem pessoas que têm o sonho de poder ter essa liberdade, né? De dirigir, de pegar o seu carro e poder viajar, né? O que para muitas pessoas é um sonho também. Exatamente, né? É uma vitória e tu pode conseguir sim, com certeza. Muito obrigado, né? Então agora estamos na expectativa, né, do livro da Andréia. Eu te agradeço, né, por estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo, né? Daqui a alguns dias nós estaremos postando no nosso canal do YouTube. Você não esqueça de dar o like, se inscreve no nosso canal e compartilha com os teus amigos, compartilhe com os teus contatos, que com certeza existem muitas pessoas que precisam escutar aquilo que foi falado aqui hoje, né? Que tem uma solução. Exatamente. Né? Que existe uma solução, que é possível sim a pessoa tirar a sua habilitação, independentemente, né, do medo, né, das dificuldades. A gente sabe que não é fácil, mas é possível, né? Muito obrigado. Até uma próxima, né? Deus abençoe vocês. Amém.